Quando o RMS Titanic deixou o porto de Southampton em 10 de abril de 1912, tanto a tripulação quanto os passageiros sentiram que havia chegado ao destino de uma nova era em navegação civil. Assim, o vapor de luxo da companhia de navegação White Star Line, com seu conforto sem precedentes, era a medida absoluta de todas as coisas. Devido ao seu tamanho imponente e ao novo tipo de bomba e sistema de antipara, o transatlântico ganhou rapidamente a reputação popular de ser praticamente impossível de afundar. Como sabemos hoje, esse mito revelou-se tragicamente falso. Na noite de 14 de abril, o Titanic finalmente colidiu com um iceberg. Cerca de 2 horas depois, o orgulho da renomada White Star Line estava no fundo gelado do Atlântico. No entanto, como o navio levava poucos botes salva-vidas consigo para evacuar todos os passageiros do navio que afundava a tempo, 1.514 das 2.224 pessoas a bordo morreram nas enchentes de frio congelante. Enquanto grandes partes do mundo estavam então em uma espécie de paralisia de choque, os primeiros rumores sobre o verdadeiro pano de fundo da terrível desgraça surgiram rapidamente. Hoje, gostaríamos de dar uma olhada mais de perto em algumas dessas lendas misteriosas com você. Juntos, tentamos preencher a lacuna entre a realidade e a teoria da conspiração. Desejamos a você muita diversão com este tópico empolgante aqui no nosso canal. Não foi a colisão do iceberg a causa da tragédia? Quando se tornou público nas primeiras horas de 15 de abril que o Titanic havia colidido com um iceberg e afundado, as pessoas estavam procurando uma maneira de tornar o inimaginável verossímil. Portanto, não demorou muito para que os primeiros jornais publicassem as fotos de um iceberg gigantesco com a altura de um arranha-céu, supostamente responsável pelo terrível desastre marítimo. No entanto, mais tarde ficou claro que o iceberg real era significativamente menor do que as primeiras ilustrações espetaculares sugeriam. No entanto, de acordo com o testemunho de Vajnak Burat, o enigma do iceberg tem uma resposta. Assim, o sobrevivente da queda apresentou a tese de que não houve nenhuma colisão com o iceberg. Nesse ínterim, a teoria de Vajnak Burat, bem como sua pessoa, cresceu em várias lendas. No entanto, é comumente assumido que o jovem estudioso de Constantinopla estava realmente a bordo do famoso transatlântico de luxo. O curioso, em suas descrições da noite infeliz, Vajnak não perdeu uma sílaba sobre um iceberg. Em vez disso, ele relatou uma grande explosão na barriga do navio. Isso então levou ao naufrágio do Titanic. E o passageiro não estava sozinho com essa história. Vários outros sobreviventes também relataram ter visto várias explosões no navio naquela noite fatídica. Mas como isso é possível? Afinal, o mundo concorda que foi o dano causado pelo iceberg que levou ao naufrágio do Titanic. Alguns historiadores suspeitam que as pessoas em pânico foram simplesmente mal avaliadas durante o caos total a bordo. No entanto, outros estão tentando encontrar possíveis razões para as explosões mencionadas. Quando o Titanic zarpou, ele contava com uma tecnologia completamente nova na época, o que os projetistas da época não tinham ideia. A eletrólise carregava o risco de transformar a água do mar circundante em um gás altamente explosivo em um piscar de olhos. Segundo o historiador John Wickman, os trabalhadores na barriga do navio deixaram as luzes acesas depois que ele bateu no iceberg. Como resultado disso, várias explosões finalmente ocorreram. No entanto, Wickman também acredita que o Titanic, sem dúvida, colidiu com o iceberg. De acordo com sua teoria, no entanto, a nave teria sido capaz de manter à tona se não fosse pelas detonações maciças na sala da caldeira. Disse que uma explosão foi tão forte que partiu o navio ao meio. A maldição da múmia. Embora as histórias sobre as explosões possam pelo menos ainda ser comprovadas cientificamente, vamos ao campo do sobrenatural com a próxima teoria. De acordo com essa suposição incrível, o Titanic não poderia ter morrido por um infortúnio terreno, mas sim pela maldição mortal de uma múmia mística. Na verdade, na virada do século, não era incomum nos círculos espirituais exibir os restos mortais dos antigos egípcios em círculos privados. O britânico William Stead também comprara a passagem para o luxuoso navio a vapor. Também gostava de múmias lendárias na época. No entanto, um grande medo se apoderou do fascínio do homem. Como a Grã-Bretanha
havia colonizado grandes partes do mundo, incluindo o Egito, no passado, William agora temia a vingança dos antigos espíritos egípcios. Ele temia que algumas múmias tivessem amaldiçoado o transatlântico britânico para retribuir a subjugação de seus descendentes modernos. Os demais passageiros sorriam apenas de cansaço pelas confusas explicações do espírita. O que muitos não suspeitaram, entretanto, durante a viagem inaugural, havia, na verdade, relíquias do Antigo Egito a bordo do Titanic. Essas relíquias deveriam ser entregues a um museu em Denver, depois que o navio chegasse a Nova York. Outras teorias chegam a presumir que realmente havia uma múmia consagrada pelo tempo no navio. No entanto, essa afirmação nunca pôde ser confirmada. Você acha que é possível que as forças demoníacas tenham desempenhado um papel no naufrágio? Deixe-nos saber nos comentários abaixo deste vídeo e vamos debater sobre isso. O Titanic nunca afundou? Incrível, mas é verdade. Algumas pessoas acreditam que o Titanic nunca foi abaixo. Uma das teorias de conspiração mais conhecidas sobre o navio a vapor de luxo é que o navio que bateu no iceberg na noite de 14 de abril de 1912 era, na verdade, o RMS Olympic. Diz que a White Star Line trocou deliberadamente o Titanic por seu navio irmão e intencionalmente encenou a tragédia. A empresa de navegação queria coletar milhões em compensação pelos danos causados. O Olympic havia zarpado alguns anos antes da viagem inaugural do Titanic. No entanto, ele foi seriamente danificado, o que significa que teve que passar por um reparo demorado e caro. Poucas semanas antes do Titanic partir para Nova York, o Olympic já estava de volta a Belfast, onde outros defeitos no navio tiveram que ser consertados. Se você seguir as teorias da conspiração, os responsáveis pela White Star Line pensaram que a Olympic nunca recuperaria os custos incorridos pelos reparos. Portanto, dizem que eles adaptaram a aparência do navio ao Titanic e o enviaram para seu destino seguro. Você acha que essa fraude de seguro sem coração custaria centenas de vidas realistas? O plano assassino de JP Morgan. Se você pode dizer isso, havia muitas estrelas pop da época a bordo do Titanic, o que para nós são músicos e atores mundialmente famosos hoje. No entanto, eram empresários milionários naquela época, por cujas veias corria frequentemente sangue nobre. Entre os passageiros mais famosos do Titanic estavam Isidore Strauss, Benjamin Guggenheim e John Jacob Astor. Eles foram, portanto, o núcleo do ilustre crème de la crème, que gozava de um luxo até então desconhecido a bordo do transatlântico. Para o não menos rico banqueiro JP Morgan, porém, empresários desse tipo representavam uma competição séria. Há rumores de que o mais poderoso banqueiro privado do início do século XX forjou um plano cruel para eliminar de uma vez por todas seus oponentes. Os defensores da teoria justificam isso afirmando que os interesses comerciais de Strauss, Guggenheim e Astor estavam em nítido contraste com as intenções de JP Morgan. Originalmente, o próprio empresário reservou uma passagem para uma das suítes mais requintadas a bordo do navio. Devido a uma doença repentina, o americano não pôde fazer a viagem planejada. Nessa súbita mudança de atitude, mentes criativas finalmente veem à prova da tese de que Morgan teve uma participação no planejado afundamento do navio. Como exatamente o empresário deve ter colocado em prática suas intenções assassinas, no entanto, permanece um grande mistério, mesmo nos círculos dos defensores da conspiração. A ira de Deus. Conforme mencionado anteriormente, o Titanic gozava de uma reputação popular por ser simplesmente inafundável. Na verdade, algumas pessoas ficaram tão impressionadas com o poder monstruoso do navio que afirmaram que nem mesmo Deus poderia afundar o Titanic. No entanto, alguns católicos conservadores viram como uma horrível blasfêmia que o Criador do mundo nunca ficaria impune. Quando dois funcionários crentes finalmente viram o número do navio do Titanic em um espelho, um calafrio desceu por suas espinhas. À primeira vista, porém, o número 390904 parece perfeitamente comum. No entanto, se você ler os dígitos ao contrário e invertidos, os números parecem formar as palavras em inglês No Pope, que significa nenhum papa em português.
Estava claro para os homens piedosos que este era um presságio terrível. Eles acreditavam que o navio havia sido negado às bênçãos divinas em alto mar, o que levou ao trágico naufrágio do Titanic. No entanto, se você olhar para os fatos puros, essa lenda religiosa é extremamente vulnerável. Na verdade, a existência do navio, do número 390904, não pode ser comprovada em lugar algum. Na verdade, o exterior do Titanic foi adornado com o número 401, enquanto foi mantido nos registros oficiais sob o número 131428. Os defensores da tese da ira de Deus, no entanto, continuam a aderir à história. Para eles, os fatos oficiais são apenas um encobrimento em grande escala. O navio misterioso nas proximidades do desastre. Quando a tripulação do Titanic transmitiu por rádio seus pedidos desesperados de ajuda após a colisão, não havia nenhum navio próximo que pudesse correr para ajudar as pessoas em perigo a tempo. Ou não. Na verdade, não apenas um, mas 2 outros navios teriam estado nas imediações do local do acidente. Um deles era o Californian, um navio mercante da Grã-Bretanha. Investigações posteriores revelaram que o radiotelégrafo do navio não estava tripulado quando a notícia em pânico do Titanic chegou. O operador de rádio californiano já havia terminado o trabalho neste momento. Os foguetes de emergência que os membros da tripulação do navio mercante viram no céu naquela noite, eles erroneamente tomaram como alegres fogos de artifício que haviam sido acendidos a bordo do transatlântico de luxo. Também há histórias sobre outro navio perto do Titanic, que então desapareceu de cena como por mágica. Que navio era esse? E se realmente estava nas proximidades da tragédia? Nunca poderemos ser esclarecidos. Qual mito você achou particularmente fascinante? Você acha que alguma das lendas tem um núcleo real? Se você gostou do post de hoje, dê um joinha e até o próximo vídeo. Até lá. Tchau!